Era uma noite de lua cheia. O brilho prateado iluminava a paisagem, banhando o cemitério em um manto de luz fria. As lápides antigas, algumas desgastadas pelo tempo, lançavam sombras longas e escuras pelo chão, criando um cenário sombrio e desolado. O vento soprava suavemente, fazendo as árvores secas e retorcidas gemerem como se estivessem lamentando pelos mortos. Joaquim, o coveiro, estava acostumado à solidão daquele lugar. Há mais de 30 anos, ele dedicava suas noites à manutenção do cemitério, cuidando das sepulturas e assegurando que o lugar dos mortos permanecesse em ordem. Seus passos ecoavam no silêncio, acompanhados apenas pelo som das ferramentas que carregava. Ele sabia que ninguém se aventurava ali depois do anoitecer, exceto ele. A vila, localizada a alguns quilômetros de distância, estava em completa escuridão, como se também temesse a noite. Naquela noite em particular, algo parecia diferente. Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha assim que cruzou o portão do cemitério. Ele apertou o casaco em volta de si, tentando afastar a sensação incômoda. É só o frio, pensou tentando se convencer, mas no fundo ele sabia que havia algo a mais. Enquanto caminhava entre as lápides, ele percebeu que o silêncio estava mais opressor do que o habitual. Nem mesmo os grilos se faziam ouvir. O silêncio era quase palpável, como se o próprio ar estivesse retendo a respiração. O silêncio era quase palpável, como se o próprio ar estivesse retendo a respiração à espera de algo. Joaquim sentiu seus instintos alertarem, uma sensação antiga e primitiva que lhe dizia para ficar em guarda. Ele chegou ao túmulo onde precisava trabalhar naquela noite, uma sepultura antiga, quase esquecida, cuja lápide estava coberta de musgo. A lua cheia estava diretamente acima dele, lançando uma luz pálida sobre o local. Joaquim colocou sua pá no chão e começou a trabalhar, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Cada golpe da pá contra a terra parecia ecoar mais alto do que o normal, como se o som estivesse reverberando no silêncio mortal que o cercava. Conforme ele cavava, o coveiro sentiu algo estranho no ar. Um odor forte e selvagem começou a invadir suas narinas, misturando-se com o cheiro da terra úmida. Era um cheiro que ele não reconhecia, uma mistura de carne e sangue, de algo que pertencia às profundezas da floresta, não ao cemitério. Joaquim parou, ofegante, e olhou ao redor. Ele sabia que algo estava errado. Foi então que ele ouviu o som, um rosnado baixo e gutural, vindo das sombras. Joaquim congelou, seus olhos varreram o cemitério procurando a origem do som, mas tudo que ele podia ver era as sombras se movendo sob a luz da lua. Ele tentou controlar a respiração, que agora saía em rápidos jatos de vapor no ar frio. De repente algo se moveu nas trevas. Uma figura alta e musculosa emergiu de trás de uma árvore. Joaquim mal teve tempo de reagir antes de perceber o que estava diante dele. Era uma criatura horrenda, uma mistura de homem e besta. Seu corpo era coberto de pelos grossos e negros, seus olhos brilhavam com um vermelho intenso e suas presas eram afiadas como lâminas. O lobisomem estava ali, a poucos metros dele, rosnando de forma ameaçadora. O coveiro deu um passo para trás, seu coração disparado no peito. Ele sabia que não havia como escapar. O portão do cemitério estava longe e a criatura estava entre ele e a saída. Em um instante de desespero, Joaquim tentou se lembrar de todas as histórias que ouvira sobre lobisomens. Prata, ele pensou, mas ele não tinha prata, apenas uma pá velha e enferrujada. O lobisomem começou a se aproximar, com seus passos pesados esmagando a grama seca. Joaquim sentiu o pânico tomar conta dele. A criatura estava faminta e ele sabia que não seria capaz de lutar contra ela. Seus olhos se fixaram na pá em suas mãos e ele percebeu que aquela era sua única chance, por menor que fosse. Com um grito de puro terror, Joaquim levantou a pá e golpeou o lobisomem com toda a força que tinha. A lâmina encontrou a carne, mas não causou mais do que um pequeno corte. A criatura recuou, surpresa, mas logo voltou a avançar, mais furiosa do que antes. Joaquim sabia que estava condenado. Ele fechou os olhos esperando o golpe final. Mas então algo inesperado aconteceu. O lobisomem simplesmente parou, com seus olhos fixos em algo atrás de Joaquim. O coveiro abriu os olhos e virou-se lentamente, apenas para ver uma luz brilhante no céu. Era como se a lua estivesse aumentando de intensidade, iluminando todo o cemitério com um brilho quase cegante. O lobisomem recuou, rosnando de raiva e dor. Joaquim não sabia o que estava acontecendo, mas não questionou sua sorte. Ele aproveitou a distração da criatura e correu. Seus pés pareciam não tocar o chão enquanto ele atravessava o cemitério em direção ao portão. O som dos rosnados da criatura ainda ecoavam em seus ouvidos, mas ele não ousou olhar para trás.
Ele correu, com o coração batendo descontroladamente, até que finalmente alcançou o portão. Seus dedos trêmulos agarravam o ferro frio enquanto ele se empurrava para fora do cemitério, tropeçando na estrada de terra que levava de volta à vila. Joaquim não parou até chegar à segurança de sua casa, onde trancou todas as portas e janelas. Ele passou o resto da noite em claro, esperando que a criatura viesse atrás dele, mas o lobisomem nunca apareceu. Quando a primeira luz da manhã finalmente invadiu sua casa, Joaquim desabou em sua cadeira, exausto, mas vivo. Ele sabia que tinha escapado por pouco, mas também sabia que aquela noite o assombraria para sempre.